Pegar outra agora. Pronto. Essa tá boa? Essa aqui tá muito mesmo. Essa aqui é que tá o vivo. Ok, isso aqui tá bom. Não tem som aqui não. Vou pular pro cada parte ali. Tô mandando agora. Todo dia fazer isso aqui, tá? Você não fez? Isso, tá? Alô? Alô, alô? Oi.
som, ei. Alô, 1, 2, testando o som, ei. Teste, som, ei, ei, ei. Não, mas assim já tá. Aqui tá beleza. Vou falar no outro para testar. Ei, alô, som, ei. Alô, som. Esse vai ser usado ou nem vai ser usado? Ei, alô, som, ei. Som, teste. Oi, testando, 1, 2, 3, 4. Alô? Esse com fio nem vamos usar então. Tá, então. Tá, ok. Caso dê um. Ok. Deus abençoe, irmãos do Face que já estão acompanhando. Tem várias pessoas ali no meu Face. Estamos testando aqui, tá bom? Já vai começar. Deus abençoe a todos. Para nós será um grande prazer, diretamente de Rolim de Moura, levar até vocês este trabalho missionário que é alcançar o último eleito. Não sabemos em que parte do país ou em que cidade está. Estamos aqui no norte em busca deste último eleito. Suas orações para nós é de muita ajuda. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amen. Ei, oi, sim, oi. Oi,
fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todos que creem. Ele falou assim: caia os montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de que não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos Ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 Ele alimentou. Operou na Judeia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é. Mais uma vez, poderoso Ele é. Está nossa fé. Poderoso Ele é. Aleluia. Contigo. Certo. Já vamos Já. começar. Prazer poder estar aqui através do canal Tabernáculo Rolim de Moura, pelo YouTube e também pelo Facebook. Anildo Fagundes, o missionário. Nós aqui na nossa região nós o temos como o missionário do Amazonas. É o homem que Deus tem usado de uma maneira muito especial e tem trazido muitas almas aos pés do Senhor. E o nome da nossa missão aqui no norte é Em Busca do Último Eleito. Não sabemos onde está, mas nós estamos em busca deste último eleito. E nesta oportunidade está conosco o missionário Anildo, diretamente do Tabernáculo aqui em Rolim de Moura, Avenida Florianópolis, 6598, do bairro Industrial. Estamos muito gratos a Deus e queremos aproveitar o ensejo e pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tabernáculo Rolim de Moura. Deus te abençoe no santo e precioso nome do Senhor Jesus. Quero orar com vocês, depois então vamos ter aqui um diálogo dentro da palavra nesta live com o missionário Anildo. Bondoso Deus e Pai, após este hino ministrado, agora nós queremos falar contigo, porque sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nós nada podemos fazer. Senhor, amém. Nós temos irmãos, irmãs, amigos, uma audiência invisível, Pai, que Tu conheces a necessidade de cada um. Por isso, nesta hora, nós Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo, se alguém enfermo, se alguém oprimido, seja qual for o mal, já está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E que possamos então, Pai, desfrutar de Sua palavra. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos por amor do Teu nome. Amém. Amém. Missionário Anildo, é um grande prazer ter o Senhor conosco e temos uma audiência invisível aguardando a sua chegada, a qual já tem nos honrado e desde ontem já estamos tendo um companheirismo. Então agora eu creio que até Cruzeiro do Sul, Cuiabá, Sorriso do Mato Grosso,
Nós temos, creio, no Goiás, nós temos pessoas nos assistindo, Primavera do Leste, Novo Paraíso, Nova Brasilândia, Seringueiras, Juína, Mato Grosso, Lucas do Rio Verde, Sinop. Então nós temos aí bastante muita gente nos assistindo, sem ser aos seus contatos pelo Facebook, né, missionário? Amém. Uma boa noite a todos. Deus continue abençoando a cada um. Eu sou missionário Anildo Fagundes, venho lá do sul da terra do frio, inclusive nesse momento está muito frio lá, né? A previsão é que vai chegar perto de 0 grau, pelo que eu vi, e vai dar geada e vai cair a neve, né? E eu deixei essa temperatura lá e já estou aqui hoje desfrutando em Rondônia dos seus 34 graus que fez hoje aqui, né? Eu sou mais o clima quente. Olha, estava mostrando com ele a diferença. É norte e sul. Café com leite, norte e sul. Então, Deus abençoe a todos, uma satisfação. De tempo em tempo, né? Cada viagem que a gente faz ali para o Acre, onde nós estamos indo, é uma viagem longa, 5.000 quilômetros lá do sul até Cruzeiro do Sul. E então aqui é um ponto de parada, é um pedágio. O Rolim de Moura se tornou um pedágio, parada obrigatória. Então, se não conseguir na ida, na vinda, mas se possível pagar os 2 pedágios, ida e vinda. E graças a Deus a gente tem um bom amigo, um bom colega aqui, companheiro de batalha, né, que está aí com a mão estendida também, procurando pelo último eleito. É o objetivo nosso nessa viagem ali ao Acre. Deus abençoe aos irmãos lá do Acre, de todos os lugares, municípios ali, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves e ali em Guajará, já dentro do Amazonas, comunicando mais uma vez por aqui, por essa live, que se Deus quiser chegamos por aí na sexta-feira ao meio-dia. Já queremos estar na rádio para então fazer o programa ao vivo às 18 horas na Rádio Integração, dar os avisos onde teremos as reuniões, os cultos. E acabamos de receber uma excelente notícia. Amém. As igrejas estão fechadas há muito tempo e a notícia é que estarão liberando as igrejas a partir de sexta-feira. Estamos checando ainda essa informação, né, se realmente é correta, mas já nos alegrou que na sexta-feira, dia da nossa chegada, está liberando as igrejas. É um prazer estar aqui contigo mais uma vez, pastor Antônio. Obrigado, missionário. E aqui é o pedágio, né? Tem que passar na ida, tem que passar na volta, porque senão a coisa complica. Graças a Deus, sem contar que essa missão que é feita em Cruzeiro do Sul, ela vai ali a Mâncio Lima, e essa missão já está chegando próximo do Peru, né, missionário? Exatamente. Na Bolívia. Então, irmãos, tem muitas almas, tem muitas histórias de irmãos e irmãs que estão sendo alcançadas. Realmente um trabalho de Deus, né? O missionário tem ido, às vezes eu vou também. O certo é que é um trabalho assim, interativo, e que Deus está realmente abençoando de uma maneira muito especial. E que notícia maravilhosa. Nós estávamos até então, semana passada, missionário, nós estávamos naquele sistema de 30% da capacidade. Aqui, como o nosso santuário, nós podemos ter 35 pessoas presentes à distância de 1 metro de cada um, com máscara, álcool gel, de acordo com a lei. Só que algumas cidades de Rondônia voltou para o estágio 1. Agora só 5 pessoas, como é o caso que nós só estamos em 5 aqui para fazer a transmissão. E eu estou orando para que quando o senhor voltar, esteja liberado para que os irmãos e as irmãs, dentro do estatuto da lei, que é possível, os 35%. Na verdade, eu gostaria que quando o senhor voltasse, está todo mundo aqui juntos, em nome do Senhor Jesus. Esse decreto agora para 5 pessoas, ele perdura até quanto? Ele muda a cada tantos dias. Esse agora para 5 pessoas vai até quando?
Foi 15 dias. 15. Começou quarta-feira da semana passada, então, se eles não mudarem, na Quarta próxima que quarta-feira libera. é o último dia, e no outro final de semana já está liberado para termos culto. Amém. Graças a Deus por isso, então. Quero enviar minha saudação a todos os contatos do canal Tabernáculo Rolim de Moura, e você que está assistindo aqui no meu Face, não esqueça, se inscreva, coloca aí no YouTube também, Tabernáculo Rolim de Moura, se inscreve, deixa o like aí, compartilha, né? E vamos procurar jogar essa mensagem de todas as maneiras para alcançar mais pessoas e abençoar vidas, amém? Então, os contatos do Face também, Deus abençoe. Eu faço um trabalho missionário em vários lugares do Brasil, mas como um trabalho pastoral, aonde a gente tem a igreja, temos a responsabilidade de 2 congregações, está sob o nosso ministério, nossa responsabilidade. Ali em São Miguel do Oeste, Santa Catarina, e em outra cidade, Dionísio Cerqueira, ali bem na divisa de entrada da Argentina. Então é ali onde estamos, isso é 130 quilômetros de Chapecó para São Miguel do Oeste. Deus abençoe aos irmãos que estão acompanhando. E lá em Chapecó, Santa Catarina, ali nós temos várias pessoas acompanhando, entre elas a minha família, a minha esposa Maria Luciana, meu filho João Wesley e meu filho William Levi também está acompanhando. Espera aí que já vamos enviar uma saudação, que tem mais gente aqui, ó. Poliana Vieira, Deus abençoe, irmã Poliana. Vai dando o teu nome e a cidade onde você mora, que a gente vai falando aqui, mandando um Deus abençoe. Irmã Maria Procópio, Deus abençoe a todos os irmãos. Vitali Rodrigues, amém, glórias a Deus, poderoso Ele é. O hino que o irmão Heron estava cantando, né? Irmã Marilda Matoso, Deus abençoe os irmãos. Alana Paula Leite dos Santos, boa noite, irmãos, Deus abençoe. Valdemir Souza, estamos acompanhando de Mâncio Lima, no Acre. Deus abençoe a igreja de Rolim de Moura. Lá da Argentina, de São Pedro, Deus le bendiga, mis hermanos de Argentina. Irmã Salete e irmão Gustavo, Deus le bendiga. Ali em Pato Branco, ali no estado do Paraná, irmão Rafael e a irmã Marteliane, Deus vos abençoe. Estivemos lá há poucos dias, né, tendo a ceia, almoçamos ali. Deus vos abençoe. Irmã Luzia Rosa, boa noite com Jesus Cristo. Cleice Torres, boa noite, Deus abençoe. José Moraes Rosimeire, irmã Rosimeire de Cuiabá, está assistindo também. A gente vai falando aqui, Deus abençoe a todos, e manda a localização de onde é, a cidade. E se você deseja, nessa live, enviar uma saudação para outra pessoa de outra cidade, que você sabe que está ouvindo, escreve o texto que a gente vai ler a sua saudação para outra pessoa de outra cidade. Posso ler a escritura então? A escritura que nós vamos ler, o tema é o evangelismo do tempo do fim, é o nosso tema nessa noite. E perguntaram ao irmão Brana, devemos fazer evangelismo? Ele disse, de todas as maneiras. Esse de todas as maneiras é rádio, televisão, internet, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, uma live como essa, um culto presencial na igreja, entregando um folheto, entregando uma literatura para alguém, convidando para o culto, dizendo para alguém, olha, nós temos uma live, nós temos uma transmissão, esse é o endereço, esse é o canal, compartilhando o endereço aqui, Tabernáculo Rolim de Moura, você enviando para os seus amigos, o seu círculo de amizade, pessoas onde você trabalha, seus vizinhos, a sua família, seus familiares, você está fazendo parte de um evangelismo. Então, de todas as maneiras. A escritura, Marcos 16, verso 15.
E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse ide por todo o mundo está incluído São Miguel do Oeste, Dionísio Cerqueira, Argentina, Brasil, Chapecó, Rolim de Moura, Rondônia inteirinha, o Acre inteiro, o Amazonas, onde nós temos pessoas que eu creio que estão acompanhando. Lá em Manaus, o irmão Rubem Melo, grande abraço, Deus abençoe, irmão Rubem Melo. Então ide por todo o mundo. Pastor Antônio, há pessoas que entendem dessa maneira, o ide obreiro, ou alguém que já foi consagrado, chamado ao ministério. Eu vou no culto, eu estou na ceia, sou ofertante e dou meus dízimos. A minha parte eu já fiz. Isso está no ombro do pastor da igreja. É uma maneira errada de se entender o ide. Ide pregar é para todos, todos. Agora uma pergunta: mas eu sou uma mulher, eu sou uma irmã, eu não vou no púlpito pregar, eu não posso sair pregando, mas tem maneira de anunciar. Eu ia te fazer essa pergunta já dentro deste assunto. Se esse ide é para todo mundo, e as irmãs, como que elas então cumpririam esse ide? Teríamos alguma forma delas fazerem cumprir este ide? Olha, pastor Antônio, só a postura de uma cristã que anda de acordo com a palavra, aquela que tem compromisso com as escrituras, a sua postura, a sua vestimenta, o seu cabelo, seu comportamento, a sua maneira de agir, de se portar, de caminhar, por onde ela anda, já é uma pregação sem palavras. Começando por aqui, só a maneira dela, a vestimenta, o cabelo, a postura, já é uma pregação sem palavras. Agora, ela não pode exercer um ministério assumindo o púlpito, como pastor, obreiro e tudo mais, mas ela pode entregar uma literatura para alguém, entregar um folheto com o endereço da igreja, convidar alguém para vir à igreja, para assistir uma live como essa, assistir os cultos, falando da esperança que temos em Cristo, essa parte, e atender a esse ide. Há muitas maneiras. Então a gente já aprende com este princípio que quando Paulo disse: vós sois a carta lida por todos os homens. Então essa carta lida não é só o homem. Todos. Homem e mulher. Então isso explica muita coisa, porque às vezes tem algum irmão que acha: não, a mulher não pode. Mas e essa carta então lida para todos os homens? Tem que ser elas também. Elas também, com toda certeza, com toda certeza. Há muitos testemunhos de que uma irmã, na sua posição, não fora do seu lugar, mas no seu lugar, trabalhando em algum lugar, alguém percebeu que ela era diferente, não somente do mundo, mas diferente de muitas que se dizem cristãs, mas têm compromisso com a igreja e não com a escritura. E ali estando uma filha de Deus, nascida de novo, posicionada no seu lugar de uma cristã, isso despertou sede na pessoa, e a pessoa chegou até ela e disse: você tem algo diferente, aonde é a tua igreja? E ali começa um evangelismo, começa um testemunho, começa, não por se dizer uma pregação, mas o ide pode ser anunciado a partir daí. Dentro dessas palavras entendemos o que William Branham, o profeta de Deus para esta era, ensina-nos de que somos cartas lidas para todos, pegando as palavras de Paulo, nos orientando então que me diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Exatamente. Não é? Exatamente. Muito bom, muito bom, viu, irmã? Viu, irmãs? Viu? Você pode entregar um folheto, você pode entregar uma literatura, você pode convidar alguém para ir à igreja,
você pode mandar pelo correio, né, meu senhor? Uma Assim, mensagem para alguém da família. No meu caso, onde eu faço missões, eu faço de norte a sul, trabalho evangelístico, missionário. Mas eu quero dizer nessa noite para você que está nos acompanhando, isso vai te ajudar. Para você fazer missões e atender o ID e pregar o evangelho, anunciar a palavra, anunciar a mensagem de um profeta, não há necessidade de você atravessar o Brasil, como eu faço, você ir no Pará, em Roraima, no Amazonas, no Acre, como eu vou. Não precisa, você não deve entender bem, e isso depende de viagens, não. Ao lado da tua casa, começando pelo teu vizinho da esquerda, da direita, da frente, de trás, a tua rua, o teu bairro, o bairro onde fica a tua igreja, ali tem um grande campo missionário que você pode começar a trabalhar amanhã cedo. Amanhã mesmo você já pode estar nesse grande campo missionário. O irmão Brando, ele diz assim, vou falar com minhas palavras: Deus não tem outros pés a não ser o nosso para fazer a obra nesse tempo do fim. Não tem outras mãos, outra boca, olho, não. Ele precisa do seu corpo, a noiva de Cristo, aqui na terra, desempenhando esse trabalho. Ou seja, com minhas palavras para você entender melhor, a maneira de Deus projetar o seu amor para o perdido pecador é tendo uma ferramenta, eu e você, com uma mão estendida na mão dele, segurando a dele, e a outra estendida ao perdido pecador, e assim Deus, através de nós, projeta o seu amor, e almas são alcançadas e trazidas a esse redil, a um lugar seguro, ao aprisco do Senhor Jesus Cristo. Uma alma salva vale mais que 10.000 mundos. Se você ganhar uma alma, você ganhou mais que o mundo inteiro. Enquanto houver eternidade, enquanto a estrela da manhã estiver brilhando, e isso é por todo sempre, para toda a eternidade, isso é eterno, o nome dessa pessoa estará envolto de ti, em agradecimento. Obrigado pelo que você fez por mim. Você se dispôs a ir até mim levando algo, e isso me colocou aqui. Então procure ganhar uma alma para Jesus Cristo. Mas, missionário Nildo, me surgiu assim uma pergunta, que eu creio que nós temos muita gente nos assistindo pelo Facebook, pelo YouTube. Irmãos já têm esse conhecimento, mas surge assim uma seguinte pergunta para esse irmão, para essa irmã, que ainda não conhece isso que o senhor prega. Qual seria a diferença do que o senhor vai fazer essa missão? São 5.000 quilômetros só para chegar lá. Lá o senhor tem outros lugares que o senhor vai dentro do Amazonas, que o senhor vai, né, nas linhas. Aqui a gente chamamos linha, lá chama travessão. Lá chama travessão. Ramal. Lá é ramais, Ramal. né? Ramal. Então veja, quantas igrejas tem onde o senhor vai? Lá tem umas centenas de igrejas. Agora o senhor vai fazer um trabalho missionário aonde tem tantas igrejas. Qual é o diferencial que o senhor está levando neste trabalho missionário? Em várias partes do Brasil e até fora, Argentina, né? Exatamente. Bolívia. Tem o caso eu vou até responder com um testemunho. Eu gosto muito de trabalhar pelo rádio, sempre tive vários programas de rádio. Tenho do Acre, tenho um aqui em Rondônia, em Guajará-Mirim, e lá eu tenho um na cidade de São Miguel do Oeste e um dentro da Argentina, que atinge Argentina e Brasil. Mas um dia recebi uma ligação de dentro da Argentina, e ali era um pastor de uma denominação, pastor de uma igreja. Ele me ligou e disse: o senhor pode vir até mim, cruzar a fronteira e vir até a minha igreja? Eu sou pastor de uma igreja, ouvi no rádio, e ao ouvir eu comecei a pregar o que eu estava ouvindo, que era diferente do que a minha igreja me ensinou e eu estava ensinando.
por eu passar a pregar ouvindo o rádio, conferir na Bíblia e pregar a mesma coisa, a hierarquia maior da igreja, o presidente e o vice-presidente foram até ele e disseram: ou o senhor para, ou nós temos que pegar a credencial de pastor. Está descredenciado. Ele disse: como parar se encaixa com a Bíblia? Então na nossa igreja é proibido pregar a Bíblia. Não é o caso. É que nós já somos uma organização, temos um nome, nós temos um estatuto, é assim que é na nossa igreja. E você aprendeu assim. Nós te estabelecemos como pastor. E agora temos um pastor da nossa igreja pregando algo diferente. Vamos dar uma segunda chance. E então, cheguei até ali. Um dia cruzamos a fronteira, fomos até ele, estava ele e algumas pessoas, a sua família, e ele tirou algumas dúvidas sobre o batismo, a ceia e vários assuntos que ele tinha ouvido na rádio. Está dando 1 ano, isso foi o ano passado, no mês de julho, nosso forte do inverno. Frio da maneira que está agora, lá muito frio, gelo. E na Argentina é mais frio ainda. Quando tivemos uma breve conversa, ele disse: mas hoje nós vamos para a água e vamos batizar. Vamos consertar o que está errado. Fomos, mesmo com o frio, batizamos ele, batizamos mais pessoas, e aí sim, aí a igreja deixou ele de lado, mas ele está ali posicionado na verdade, na palavra. Esse é um testemunho que responde à pergunta do pastor Antônio. Tendo tantas igrejas, chamadas igrejas evangélicas, que pregam a palavra, por que eu vou em meio a tantas igrejas, atravessando o Brasil, para pregar o que diferente? Deus prometeu nesse tempo do fim enviar uma mensagem através de um profeta. Uma mensagem para levar filhos e filhas de Deus a sua fé de volta à palavra original. Essa palavra me alcançou quando eu tinha 2 brincos nessa orelha e o meu cabelo até a cintura, e eu sou músico de profissão e tocava baile. Essa tão grande salvação me alcançou, e é isso que eu prego para mais alguém. Minha vida foi mudada. O meu desejo é que a vida de mais alguém seja mudada. Então não pregamos religião, não levamos religião, levamos a palavra de Deus, pura como ela é, a mensagem que Deus enviou nesse tempo do entardecer. Mas ainda essa resposta sua me levou a uma outra curiosidade, que eu acredito que muitos têm essa curiosidade e não perguntam. Profeta, mas tem base bíblica para profeta? O senhor disse profeta, o senhor tem aí, prega uma mensagem de um profeta, mas, porque lá o senhor estava dizendo assim, porque eu achei que o senhor levava a sua igreja, o que o senhor leva dessa missão era representando a sua igreja, mas agora o senhor me falou que tem um profeta. O senhor poderia dar algumas escrituras para ajudar alguns ouvintes que têm vontade de fazer essa pergunta e não faz, missionário? Amém. Eu gosto de perguntas num diálogo assim, porque uma pergunta, a resposta dela ajuda muitas pessoas, né? Então, na igreja de Paulo, ele não chamava pessoas para uma congregação dele para fazer parte somente da igreja. Ele chamava pessoas para Jesus Cristo. Assim era também na igreja de Pedro, Timóteo, os demais. Eles tinham algo em comum, pregando Jesus Cristo para as pessoas, levando elas a olhar a Cristo. Então, a diferença nisso tudo é que um convertido meu, ele é meu convertido, mas um convertido a Jesus Cristo, ele é um convertido de Jesus Cristo. Então o verdadeiro pregador nesse tempo
ele jamais vai levar pessoas a lhe seguir a sua ideia, seguir as normas da sua igreja. O verdadeiro pregador desse tempo, ele vai levar almas a seguir Jesus Cristo, ao olhar para Jesus Cristo. Ele é só uma ferramenta. E na sua igreja, então, desse homem chamado e aprovado por Deus, ali ele levará pessoas a Cristo. E aí, a nossa lei é o amor e o nosso estatuto é a palavra. Não há variação, não há mudança com o passar do tempo. Aí, mas profeta nesse tempo, até porque a Bíblia disse que a lei e os profetas duraram até João. Agora o senhor vem me falar em profeta? Aí quando a Bíblia diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus, há pessoas que quando se depara com algo, ele para ali, não precisa mais nada. Vá pregar para o bêbado, vá pregar para a prostituta. Eu já tenho minha igreja, minha religião, eu creio que Jesus é meu Salvador, para mim não precisa. E não se pode falar mais nada. Então, quando a Bíblia diz conheçamos e prossigamos, eu quero te levar um pouco mais além nessa noite. Se você já se deparou com a palavra, vamos seguir conhecendo mais e mais a cada dia, que você possa ser flexível na mão de Deus, que Ele possa colocar mais dele em você a cada dia. Quando a Bíblia nos diz em Amós 3, versos 6 e 7, certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o que Ele vai fazer aos seus servos, os profetas. O profeta recebe de Deus e leva adiante. E aí homens chamados por Deus para aquele tempo recebe do profeta que veio de Deus e leva, e essa mensagem então é que traz os filhos e filhas de Deus para um ajuntamento na Escritura. Então no Velho Testamento sempre Deus trabalhou através de um profeta. Aonde muitos param e não seguem dali adiante é na Escritura que o pastor Antônio acabou de citar. A lei e os profetas duraram até João Batista. E está certo, é a Escritura, mas você já leu e entendeu o sentido disso? A lei e os profetas da lei durou até João. Ali terminou a lei e os profetas. O Novo Testamento começa com o nascimento do profeta dos profetas. Então veja que Jesus foi varão profeta, poderoso em obras, aprovado por Deus. E João, ele está numa junção de tempos entre Velho Testamento e Novo Testamento. João é essa ligação, a junção de Novo e Velho Testamento. Jesus disse dessa maneira: eis que vos envio sábios e profetas. Jesus era um profeta, Ágabo profeta, Paulo profeta, vários homens no Novo Testamento profeta. Então João, de Apocalipse, um profeta, olha a longevidade da sua vida e morreu sendo um profeta também. Então é claro que há o Novo Testamento e profetas do Novo Testamento. E ali em Malaquias capítulo 4, 5 e 6 é o último livro do Velho Testamento, e os últimos versículos do Velho Testamento ali, livro e versículos, ali tem a promessa de João Batista e de outro profeta, um João Batista antes da vinda de Jesus Cristo, e um outro na qualidade de João Batista, na qualidade de Eliseu, na qualidade de Elias, um homem com esse ministério, com essa qualidade, antes da segunda vinda de Cristo, agora para levar a sua igreja no arrebatamento. Haveria uma mensagem vinda diretamente de Deus a um profeta
e essa mensagem iria aos 4 cantos da terra, golpeando o coração da semente eleita e trazendo para a palavra. Aqui está o diferencial do que cremos e o que pregamos. Missionário, eu entendi. Então, a lei e os profetas, ou seja, os profetas da lei, duraram até João. A partir de João, Novo Testamento. E começa então com o profeta dos profetas. Em rápidas palavras, o que é ser um profeta, então? Ele tem uma mensagem diferente? É algum ensinamento diferente? Mas Jesus disse em Mateus 24 dos falsos profetas. Como que é? É complexo. O senhor pode ajudar? Exatamente. Porque o nosso ouvinte, às vezes, ele quer fazer essa pergunta e ele fala, será que eu posso fazer? Será que pode fazer? Ele não quer ser enganado pelos falsos que Jesus disse que viria. Verdade. E aí, essa mensagem que o senhor prega desse profeta, a pessoa pode fazer a pergunta que ele quiser fazer? Pode fazer qualquer pergunta. E qual é a diferença, então, aí de falsos profetas, e o senhor está me falando em questão de profeta, e aonde eu chego uma igreja está dizendo, cuidado com os falsos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos profetas. Como é que eu vou saber, então, a diferença de falsos profetas e um profeta verdadeiro? Bem, eu diria para você que está nos assistindo dessa maneira. Uma pergunta, você já pegou alguma nota de algum valor falsa? 5, 10, 20, 50 ou 100 reais que era falsa? Da onde saiu essa nota falsa? É uma cópia da verdadeira que está em algum lugar. Mas a partir daquele dia, você continuou buscando pela nota verdadeira. A mesma coisa é, Deus ele já deixou em sua palavra dito assim, se alguém falar alguma coisa em meu nome, se acontecer, era eu falando através dele. Se ele falar e não aconteceu, eu não tenho compromisso com ele. Há uns que tenham um ensinamento, se dizem profeta, mas Jesus disse também em Mateus 15, 14, condutores cegos, e hoje está assim, cheio de condutores cegos, falsos mestres mercenários. Pergunto aqui, se tem o falso, tem o verdadeiro. Se tem o verdadeiro, há uma falsificação também. Como eu vou saber onde está um e onde está outro? Vamos detectar algumas coisas nessa noite? Aonde que está na Bíblia? Envelope da bênção média, da bênção maior. Quanto maior a oferta, maior a bênção. Me diga aí, escreva nos comentários, escreva aonde está escrito. Eu estou aguardando você dizer para mim poder passar para o missionário. Escreva, que a gente aonde quer saber. está? Na Bíblia, porque é o que se prega por aí afora, no mundo chamado evangélico, que dizem que são homens vasos de Deus, profetas de Deus. Grandes personagens. Escreva aí aonde que a Bíblia fala. Quanto maior a oferta, maior a bênção. Outra pergunta. Me diga aonde na Bíblia que venderam rosa de Saron, fogueira de Israel e água do Jordão. Aonde foi vendida? E olha que eles estavam pertinho do Jordão. Mas e vender feijão milagroso? Me diga na Bíblia onde Paulo, Pedro, Timóteo, Tiago, Jesus, João Batista, Elias, Eliseu venderam grão de feijão por R$1.000. Me diga aonde eles venderam uma toalhinha desse tamanho que compra aí na loja do R$10, compra até por R$2, R$3 um pedacinho de pano assim. O homem seca o suor e vende a R$1.000 e ela faz milagre. Me diga na Bíblia aonde foi feito. Pode escrever que a gente está aguardando, eu passo para o missionário e ele vai retratar isso aqui publicamente, dizendo que ele está equivocado. Manda a escritura. Amém. Será de grande ajuda. A gente está disposto a ir para lá, né? Mais uma pergunta. Me diga na Bíblia aonde está escrito que alguém vendeu lâmpada ungida, garrafinha de 600 ml de água ungida a R$500, gravata ungida por R$300. Mostre-me na Bíblia. Se você falar, não está na Bíblia, então eu te digo, esse ensinamento está errado.
E outra coisa, estaria correto para a gente na igreja, a gente mudar essas lâmpadas e colocar umas luzes aqui para fazer um show gospel para a juventude? Olha, Está correto? Tem Bíblia para isso, missionário? O senhor fez uma pergunta e eu respondo com outra pergunta. O senhor consegue imaginar Jesus, Maria, Pedro, Jesus e todos aqueles que lhe seguiam fielmente? Consegue imaginar eles numa marcha para Jesus, num carnaval para Jesus, num rock and roll para Jesus, num arraial para Jesus, no pancadão para Jesus? Ali em Manaus, no Amazonas, eu batizei um líder de cânticos de uma denominação, não vou dizer o nome, e ele me disse, eu como líder de cânticos da igreja, a gente dava o início do culto, e aí quando lia a Bíblia, né, uma escritura, e para ele começar a cantar, ele amarrava uma faixa no cabelo, tipo Rambo, Sylvester Stallone, amarrava uma faixa, apagavam-se as luzes, ligavam-se aquelas luzes de boate, de discoteca, aquelas luzes coloridas, e a lenha descia. Então eu te pergunto, Deus está se agradando do que se chama amar a Ele, adorar a Ele, louvar a Ele? Deus recebe aquilo que se diz hoje, essa geração de adoradores? Porque eu vejo a Bíblia dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Olha só, quando Deus, lá no passado, pediu que viessem a Jerusalém trazendo um cordeiro, trazendo o sacrifício e tudo mais, cumprindo com os requisitos, eles tomaram, com o passar do tempo, como uma tradição, não levavam as coisas a sério, a ponto que Deus olha para eles lá na frente e pergunta, quem pediu para vocês virem aqui fazer isso? Eles poderiam olhar e dizer, o Senhor, estamos aqui porque está no pergaminho. Deus ele iria responder, não, eu não pedi dessa maneira, eu não pedi relaxadamente, eu pedi com zelo. Te pergunto, o povo chamado cristão nesse dia, tem zelo pelas coisas de Deus? Eu não vejo. Eu também não. E agora, missionário, isso vai despertando na gente. Eu tenho um ouvinte aqui, por exemplo, eu fui batizado em nome de Jesus, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fui batizado correto? Não. Não? Mas como assim não? Não. Batizei em nome de Jesus e batizei em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Como que não está correto? Bem, como que é então certo? Bem, não vamos citar nome, não vou dizer o nome, mas você que enviou agora, dessa maneira. Lá onde eu moro, na minha cidade, tem um mercado chamado Mercado Celeiro. É o nome do mercado, supermercado grande. É lá que eu vou comprar os mantimentos para minha casa. E lá tem um empacotador que trabalha no caixa, mas de empacotador. O nome dele é Jesus. Só eu conheço mais de 10, 20 Jesus. Tu é batizado em nome de qual? E aquele que eu conheço, ele tem o cabelo comprido, pinta a unha de preto, pinta o lábio de preto, e pinta a sobrancelha e alonga os cílios do olho. Você é batizado em nome de qual Jesus? Agora, se você for batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, aí só tem um. Porque lá em Mateus 28, 19, quando Jesus deu uma ordem que os discípulos deveriam ensinar o que ele tinha ensinado a eles, ensinar eles a guardar tudo, e a quem cresce que batizassem em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, volte lá na tua Bíblia e leia e veja que ali ninguém está sendo batizado. É uma ordem, mas primeiro deviam ir em Jerusalém, esperando até que do alto fossem cheios do Espírito Santo e começassem em Jerusalém. Então lá em Mateus 28, 19, não é um ato batismal, é uma ordem a ser cumprida a partir de Jerusalém,
depois de ser cheio do Espírito Santo. Antes disso, Jesus morreu, ressuscitou, apareceu a todos eles em Lucas 24, 45, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras, o que ele havia ensinado, enviou a Jerusalém, eles foram, esperaram, foram cheios do Espírito Santo, Atos 2, e ali numa pregação de uns 20 minutos, olha só, cheios do Espírito Santo, no lugar que Jesus tinha mandado ir, uma pregação, a primeira pregação, não de 3 horas, de uns 15 a 20 minutos, e quase 3.000 almas descendo as águas, sendo batizadas. Olha só, aonde está a ordem e aonde está o cumprimento. Para você entender agora que batizar em nome de Jesus não te levou a lugar nenhum, está incompleto. Volte lá em Mateus 28, 19, na ordem. Ide e batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. As câmeras estão pegando a mesa aqui, irmão Ed? Estão? Então olha aqui, ó. Vamos exemplificar aqui, ó. Mateus 28, 19. Ide e batizai em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. 3 citações. E agora, para você que fez a pergunta, você foi batizado em nome de Jesus. Você vai completar ele quando? Porque a ordem é em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Mas Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Por isso, no primeiro batismo, cheios do Espírito Santo, tendo o entendimento aberto, eles citaram o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Eu tenho meu pai, eu sou filho. Eu tenho filho, eu sou pai. Eu tenho minha esposa, eu sou esposo. Motorista, cantor, músico, missionário, seja o que for, mas qual é o meu nome? Anildo Antônio Fagundes, correto? Qual é o nome que Jesus pediu do Pai, Filho e Espírito Santo? Senhor, dos senhores, a maior autoridade. Senhor Jesus Cristo. Você foi batizado em nome de Jesus, não chegou nem na metade. Você precisa voltar às águas e ser batizado corretamente em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que Jesus pediu, mas ele pediu o nome. Então você volta às águas, procure por alguém que volte às águas, não para batizar de novo. Enquanto a pessoa não cumpriu o que está na Bíblia, não é de novo, é pela primeira vez cumprir, porque uma vez cumprindo não precisa mais. Então é pela primeira vez alguém que vá às águas com você e não negue o nome completo para você e te batize, dizendo, você creu? Creio. De acordo com a tua confissão de fé, eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você foi perdoado, aí você recebeu o nome que é sobre todo nome e nunca mais precisa voltar às águas. Agora você leva o nome sobre a sua vida. Missionário, deixou-se uma pergunta cabulosa aqui dessa questão aqui. E como que fica a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade? Porque é aí onde se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tirou a primeira pessoa da Trindade, a segunda pessoa da Trindade, a terceira pessoa da Trindade. Como é que fica a Trindade então? Para começar, gostaria que você que está nos ouvindo e você crê na Santíssima Trindade, escreva aí qual livro, capítulo e versículo que está essa palavra na Bíblia. Santíssima Trindade. Santíssima vem do feminino, Santa, Santíssima. Então é uma Santíssima, puxando para o feminino, Trindade. A minha Bíblia, ela se refere a um Deus e que ele não é Santíssima, que ele é um e ele é santo.
não santíssima, um santo. Então, para começar, não existe trindade na Bíblia. Deus, ele é um, que se manifesta como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Títulos ele tem muito, mas eu quero saber do nome no batismo para perdão de pecados. Ele leva título ou manifestação de Pai, Filho, Espírito Santo, lírio dos vales, rosa de Saron, desejado entre as nações, o que é, o que era, o que virá, e maravilhoso conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Qual é o nome? Eu quero saber do nome. Então aqui eu não tirei primeira pessoa, nem segunda e nem terceira pessoa da trindade. Por quê? Não existe trindade. Eu sei que você já está pensando em me dizer, apontar um lugar que se vê a trindade na Bíblia. Você vai dizer, lá na beira do Jordão, ali tinha uma voz, ali estava a pomba, e ali estava Jesus. Ali estava a trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Eu te pergunto, vamos voltar e ler a Bíblia como ela diz, e não colocar a nossa interpretação? Ali não estava o Pai. A Bíblia diz que ouviu-se uma voz, e ali o Espírito Santo descendo em forma de uma pomba. Em forma de uma pomba. Então não era uma pomba. O Espírito Santo em forma de uma pomba. Ah, em forma. Eu achei que era uma pomba. E outra, Uma pomba que falasse ainda. e ouviu-se uma voz que disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. É melhor ler melhor as escrituras. É melhor ler e deixar como está, e não dizer, aqui está a trindade. Não tinha três ali. Deus, quando ele está aqui com nós agora, ele não abandonou o Acre nem o Amazonas. É onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares. Quando Deus, olha só, tudo que eu falar, eu tenho que provar na Bíblia. Vamos a João capítulo 1. No princípio era o verbo, que é a palavra. No princípio de tudo era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Então quem era Deus? A palavra. Aquela que disse, haja, o Criador. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Como que desceu a segunda pessoa se o próprio Deus se fez carne? E lá em Tessalonicenses a Bíblia diz, naquele corpo chamado filho, porque tudo que é gerado é chamado filho, nele, tudo que era Deus habitou ali corporalmente, toda a plenitude da divindade, tudo que era Deus estava em Jesus. Ah, você está entendendo agora? O entendimento está sendo aberto? Amém por isso. Por quê? O homem pecou e foi destituído da presença de Deus, da glória de Deus. Houve uma separação. Ele amou de tal maneira que ele iria prover uma maneira de trazer o eleito, o escolhido de volta. Se o pecado original não foi comer maçã, mas foi derramamento de sangue, o preço seria o equivalente, para pagar o equivalente, derramar sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, Deus é Espírito. Creio que até aqui está bem entendido. Deus é Espírito. E Ele prometeu, Ele resgatar, porque Ele disse que não há amor maior do que um dar a vida pelo outro. Que Deus amoroso seria esse, que Ele amaria tanto, eu amaria tanto o irmão Heron? Vamos dizer que eu sou Deus agora. Ok. O Heron é meu filho que está longe de mim. E eu disse na minha palavra que o maior amor que há é um dar a vida pelo outro. Eu amo tanto ele que eu olho para um outro e eu digo, vai lá e morra. Vai lá e morra por ele. E a minha palavra que eu disse que o maior, então tem um amor maior que o meu. Porque se eu for lá e morrer por ele, então o meu amor é O maior. teu amor é maior e eu me recusei. Sim. Então Deus é Espírito. Como que nós poderíamos, porque eu digo nós não estava lá naquele dia, mas o nosso pecado representado lá. Então,
ele morreu inclusive pelos pecados que você vai cometer pela frente, ele morreu por eles também, já pagou o preço lá. É só se arrepender quando erra e clamar por misericórdia e crer no sacrifício do Calvário. Deus é espírito. Como que o homem poderia pegar um espírito, colocar uma coroa de espinho, cravar uma lança e pregar ele na cruz? Um espírito. Então ele tinha um plano, o plano da redenção. Em uma moça virgem, ali se cumpriria. 700 anos antes, Isaías havia profetizado que uma virgem iria conceber. E aquele que seria gerado, nascido dessa virgem, seria, olha só, quem seria? Aquele que ia nascer da virgem. Seria maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Então, se Deus é o Criador de tudo, Ele é o Pai. E aquele que nasceria da virgem é o Pai da eternidade. Quantos Pai da eternidade nós temos? Está vendo que não fecha? Conselheiro, Pai da eternidade, maravilhoso, Deus forte. Se aquele que nasceu da virgem é o Deus forte, na Santíssima Trindade teria dois mais fraquinho, né? Mais esmilinguidinho, vamos dizer. Não fecha, né? Não fecha. Não fecha. Não fecha. Então ele escolheu uma moça chamada Maria, uma virgem, e ali se cumpre. Agora, ela não teve participação ali do homem. Ela era virgem. Deus gerou um óvulo fecundado ali no seu ventre, e ali agora então já não era Deus sobre todos, era Deus com todos agora. O Verbo, ele criou um corpo, aquele corpo chamado Filho, chamado Jesus, o próprio Deus habitou ali. Agora, não a segunda pessoa, ele tinha um corpo para morrer no Calvário por mim e por você, ressuscitou, e antes de subir olhou para os discípulos e para mim e para você também, e disse: não vos deixarei órfãos. Quem deixa alguém órfão? O pai de família. Voltarei para vós. De que maneira? Agora, na forma do Espírito Santo. Primeiramente, Deus sobre todos, o Pai, o Senhor dos senhores, Jesus caminhando na terra, era Deus com todos. Em nós, na forma do Espírito Santo, Deus em todos. É o mesmo Deus trabalhando de maneira diferente. Não existe três deuses, não existe Santíssima Trindade. Por isso, o batismo é em nome desse grande Deus que se manifesta dessa maneira. Muito bem. Missionário, muito bem explicadíssimo. Olha, deu vontade de batizar de novo. Bora? Bora. Amém. Missionário, eu sou uma pessoa boa, não fumo, não jogo, sou fiel à minha esposa, dou esmolas, sou uma pessoa boa. Eu preciso ser batizado? Que pergunta maravilhosa. Essa eu gosto dessa pergunta. Gostei mesmo. Parabéns, Deus abençoe. É uma boa pergunta. Trabalhador, paga as contas em dia, é um provedor, põe as coisas dentro de casa, é um bom esposo, um bom homem de família, dá esmolas, ajuda o necessitado. Que coisa maravilhosa. É o que uma pessoa de bem tem que fazer. Se roubar, a cadeia penitenciária está aí. E às vezes o cacetete pega na costela, o coturno tem que pegar na costela ainda do camarada. Se matar alguém, vai para o cadeião também. Vai para o camburão, vai para julgamento e vai parar atrás das grades. Então um cidadão de bem, ele não mata ninguém, ele não rouba, ele vive do suor do seu rosto, ele é um bom pai de família. Eu trato bem a minha esposa. Olha, se você não tratar bem ou aprontar para ela, arrebentou teu lar. Então uma pessoa de bem faz isso. Meu irmão, só está faltando o principal então, que é para completar tudo isso: aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, descer as águas, ser batizado em nome dele e viver para ele.
porque você já é uma boa pessoa. Agora, eu vou fazer uma pergunta em cima dessa pergunta aqui, mas já está perguntado aqui. Com esse relatório, com esse currículo que eu apresentei, essa é a pessoa. Veja que pessoa boa eu sou. Ainda precisa batizar para ser salvo? Eu vou pedir para Jesus responder para mim e para ti. Mas existe resposta bíblica para essa pergunta, missionário? Claro. Ah, Se há uma pergunta bíblica, há uma resposta na Bíblia para essa pergunta. amém. E essa pergunta pertinente à salvação de uma alma, será que eu preencho os requisitos para ir para o céu? É a maior das perguntas essa. Olha só, Jesus não falou que se trabalhar, se pagar as contas, se isso e aquilo, vai para o céu. É necessário, é algo que acompanha uma pessoa de bem. A nossa leitura inicial aqui foi Marcos 16:15. E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A resposta está aqui. Quem crê em Jesus Cristo e for batizado em nome de Jesus Cristo, esse será salvo. Mas quem não crê e nem quiser nada com batismo, não quer nada com ele, será condenado. A resposta é: boas pessoas, trabalhadeira, muito boa pessoa, um dia poderá ser condenado porque deixou de lado o principal. Não esqueça do mais importante. Buscai em primeiro lugar a garantia da salvação. E essas boas obras acompanham a vida de um salvo. Mas salvação não é boas obras. Ser boa pessoa, somos salvos pela graça. Então, o que nos salva é aceitarmos uma pessoa em nossa vida. A pessoa de Cristo. Ele, Jesus Cristo, é a garantia da salvação. Se você tiver Ele na sua vida, se você está conectado a Ele, e isso quer dizer conectado à sua palavra e não a uma religião, você tem salvação. E existe um fator muito bíblico, Atos 10, de um homem que era, mas ele dava tanto, ele fazia tantas coisas boas, mas ele era um homem tão notável, que as esmolas que ele dava, as ajudas que ele dava, a Bíblia diz que chegou diante de Deus, missionário. Então ele ofertava bem, ele contribuía bem. Mendigo passando por aquela estrada não ficava com fome. E esses atos de bondade não resolveu. E esses atos de bondade, Deus olhando e aceitando e recebendo e dizendo: tá tudo bem. Mas já que você é uma boa pessoa, não vamos tratar então agora de completar isso. Ele aparece ali através de um anjo e diz para esse homem chamado Cornélio: Cornélio, as tuas esmolas, tudo que você faz está na minha presença. Vamos completar isso? Manda teus homens lá em Jope. Lá tem um homem na rua tal, na casa tal, o nome dele é tal. Manda teus homens chamar ele. Quando ele chegar aqui, ele sabe o que dizer para você ser salvo. Ah, que coisa maravilhosa. Aleluia. Dá vontade de Glória correr e dar uns glórias a Deus aqui. Amém. A presença de Deus está aqui. Glória a Deus, aleluia. Ali o judeu, ele tinha algo para ele que o povo de, vamos dizer, uma outra raça, um gentio, seja o que fosse, era imundo. Ele tinha um problema de, para comer, lavar a mão várias vezes, e isso e aquilo, e jarro para isso, e lavar os jarros, e não sendo assim, é imundo. E lá nesse endereço que Deus, olha só, Deus conhece o endereço de cada um. Você que fez essa pergunta, Deus sabe o teu endereço, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua vida, Ele sabe que você é uma boa pessoa, e Ele preparou essa live para falar contigo. Ele está chegando ao endereço, o coração daquele que está ouvindo e de tantos mais. Ali está Pedro orando. E Deus trabalha nas duas pontas,
falou para Cornélio enviar os seus homens e deu endereço, mas deu uma visão a Pedro também. E ali aparece um lençol com coisas imundas e tal, e Deus disse: coma, Pedro, se alimenta disso. Aquele lençol com aquelas coisas ali que ele tinha por imunda, ele disse: não, nunca entrou na minha boca coisa imunda, não toco em nada. Deus disse: coma. Era uma lição que ele ia dar para Pedro: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E naquilo bateu lá na porta: ei, o senhor é o dono da casa? No endereço que Deus mandou. Sou eu. O senhor é o Simão Curtidor? Sou. Tem algum hóspede na sua casa? Tem. E qual é o nome dele? Pedro. O nosso senhor, o nosso patrão, chamado Cornélio, recebeu de Deus uma instrução para chamar ele para acompanhar nós. Pedro, desça aqui. Bem, como Deus repreendeu Pedro e disse: vá, Pedro, não faça caso, não chame de imundo, resumindo, faça o que eu estou te dizendo. Você é meu vaso e eu sou o oleiro, eu sou Deus, então só obedece, Pedro. Ele vai lá, chega na casa de Cornélio, esse homem que era uma boa pessoa. Quando Pedro começa a pregar a palavra, o Espírito Santo desceu naquele lugar e imediatamente eles foram às águas e foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas não foi no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, não? Não. Foi não? Foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Então quem é batizado só no nome de Jesus está incompleto. Mas se for Pai, Filho e Espírito Santo? Está mais errado ainda. Está errado tanto um quanto o outro. E se a pessoa disser nesse momento: quando eu era um bebezinho, eu tinha 2 meses, eu já fui batizado? Não. Os teus pais te levaram a um lugar que um homem chamado, tem um título de padre, jogou uma água na tua cabeça e você nem sabia que você ia levar umas gotas d'água na cabeça naquela hora. Não foi tua escolha. Batismo é para alguém que ouviu a verdade e vai ter 2 atitudes: deu as costas e rejeitou, como disse Jesus, para condenação, ou abriu seu coração e aceitou para a salvação, creu e recebeu. Bebezinho não está escolhendo nada. Batismo é para quem ouviu a verdade e creu. Amém, glória a Deus, louvado. Mais alguma pergunta? Não tem. Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Quer pedir o seu batismo? De repente, passa o seu endereço, né, missionário? Eu tenho uma pergunta. Em meio a essa pandemia toda, o senhor tem coragem de batizar as pessoas? Com toda certeza. Ali no Amazonas, eu fui batizar um grupo de irmãos ali no Amazonas, no rio Amazonas, num lugar que é muito temido ali. O povo não vai nem nadar, brincar, mergulhar, banhar, porque de vez em quando naquele lugar alguns entram para tomar um banho no rio Amazonas e some, sucuri, jacaré, ali tem jacaré de 6, 7, 8 metros, sucuri, tem um peixe chamado, que eles temem, tem medo, naquela região tem medo de um peixe chamado piraíba, e tem a pirarara também. Ali um americano pegou uma de 215 quilos, então eles têm medo desse peixe. E quando eu falei, o batismo é lá, eles, não, arruma outro lugar que nós não entramos. Eu falei: gente, eu sou do sul, eu é que devia estar arrepiado de medo de botar o pé na água, e eu vou ser o da frente. Se o bicho, a fera da água pegar, é eu, vocês estão lá fora. Não, mas nós não entramos. O senhor vai na frente, mas nós nem depois e nem antes e de jeito nem amarrado. Peguei uma moto e rodei a cidadezinha, vendo um açude, um lago, uma piscina. Não, era tempo de seca, não tinha nada. Voltei e falei: gente, eu vou lá. Se não chegar ninguém, eu volto para casa, mas com o dever cumprido de me posicionar na beira da água. Aí é com vocês. Então eles foram. Entrei uns 5 metros, cravei uma estaca lá e voltei uns 2 metros para cá e batizei todos eles. Nunca batizei
no Amazonas, mais de 800 pessoas. Nunca tive problema com arraia, com jacaré, com sucuri, com nada. Então, o mesmo Deus que cuida das feras, fecha a boca das feras para a obra ser concluída, Ele segura a dengue, a malária, o coronavírus, seja o que for. Deus abre caminho para que a obra seja feita. Com corona ou sem corona, há pessoas sendo salvas e vindo ao pé da cruz aceitando Jesus Cristo. Então é só convidar que a gente está disposto a ir aonde for. Não Se interessa, tem alguém, se não tem alguém interessa desejando. interessa em que lugar do Brasil que Se você a tá. gente conhece na tua região alguém da nossa confiança para indicar para ali batizar e que você possa congregar ali, só faça contato, a gente vai indicar alguém. Mas se está ao nosso alcance ir até você, nós mesmos, ou o pastor Antônio ou eu, iremos até você. Se é possível. Mas se tem alguém perto, próximo, da nossa confiança, nós indicaremos. Então você que quer ser batizado, batizada em nome do Senhor Jesus Cristo, faça seu pedido agora e a partir de amanhã a gente estará providenciando o meio, uma forma para que você saia desse batismo pagão, que saia dessa trindade, que saia desse credo, que saia desse dogma e venha para Cristo, que é a solução, que é a resposta. Deus enviou um profeta, Deus enviou uma mensagem, e é isso que o nosso missionário está indo fazer lá na divisa do Peru, lá no Amazonas, batizar almas em nome do Senhor Jesus Cristo. Já estamos com quase 200 pessoas ali. Amém. Né, missionário? Amém. E agora vai passar de 200. Agora vai passar de 200 e vamos abrir, dar o pontapé inicial ali em Guajará. Já temos umas almas ali em Guajará. Dias atrás, olha só, como testemunho, creio que o horário está cedo ainda, gente. 21 horas. Está cedo, né? Para mim está cedo. Bem, então um testemunho aqui que está dentro, está na mesma linha do que estamos falando. Temos um programa de rádio em Guajará Mirim, é aqui em Rondônia, ali na divisa com a Bolívia. Na semana que passou, 2 pessoas me ligaram pedindo batismo. Entre elas, uma senhora de 74 anos, Dona Maria de Nazaré. Ela ligou chorando quando terminou a pregação pelo rádio. Ela disse: missionário, eu estava em Porto Velho, meu filho mora lá. Outro mora aqui em Guajará Mirim. Eu decidi entre lá e entre aqui vir para Guajará Mirim. Aqui tem um lugarzinho do lado da casa do meu filho, uma pecinha ali, um banheirinho. Estou arrumando minhas coisinhas e para ficar por aqui. Em meio à pandemia, quando ela chega em Guajará Mirim, entrou uma espécie de um isolamento, um lockdown, e não podia sair pela idade dela, 74 anos. E ela disse: vou comprar meus móveis, minhas coisinhas que eu preciso, e eu vou ficar dentro de casa mesmo. Mas ela tinha um desejo na alma por Deus, e ela visitava religiões, denominações, igrejas evangélicas. E chorando ela me disse: eu ouvia numa, na outra, mas não preenchia a minha alma, não descia na alma. Uma vendendo isso, outra vendendo aquilo, e dinheiro, e eu pensei: meu Deus, está tudo dessa maneira? Será que não tem alguém que prega a tua palavra, a verdade, se importando com a alma das pessoas? Hoje é só o financeiro? Ela diz: eu ia para a igreja e voltava triste com aquilo que acontecia. E ela disse: quando eu estava na loja, comprando um fogãozinho, botijão, uma mesa e tal, ela disse: eu precisava de todas as coisas. Mas de repente olhei num canto na loja, quando meu olho bateu num pequeno rádio, eu falei, ela disse, veio aquilo no meu coração: eu deixo qualquer uma das coisas que eu já deixei pronto aqui para compra, eu deixo qualquer uma, mas eu vou levar aquele rádio. E assim fiz, deixei alguma coisa, levei o rádio, cheguei em casa, liguei e sintonizei esse programa.
E no primeiro, aquilo que eu ia nas igrejas e ouvia cultos e mais cultos e não preenchia, no primeiro começou a preencher. E no outro, e aqui estou eu. Ela disse, te ligando, anotei o número, estou ligando para dizer, estou agradecida que com 74 anos, no meio de uma pandemia, Deus me tira de Porto Velho, me traz a Guajará, me leva a comprar um rádio, me direciona a sintonizar essa rádio nesse horário, e agora eu quero dizer, não me recolheu até os 74 anos, enviou a verdade até mim, e eu estou te aguardando vir na minha casa para irmos às águas e ser batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora estamos a caminho para atender esse clamor. O que é isso? É homens de Deus com uma mão na mão de Deus e a outra mão estendida ao perdido pecador. E Deus, por esse canal, indo até o eleito e trazendo ele para a palavra. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Irmã, você que tem filha lá em Guajará, tem genro, missionária Nildo está indo lá. Se eles desejarem, pode ter certeza, ele vai fazer uma visita na casa deles. É só passar o endereço, se eles quiserem. É isso, missionário? Eu vou estar lá a última semana do mês agora, toda a última semana do mês. Olha aí, a gente vai se informar direitinho, a data e te passa, viu, irmã? Exatamente. Se eles se interessarem, o senhor vai na casa deles, missionário? Lá em Guajará? Sim. Aí, pronto, irmã. Amém. Muito bom, graças a Deus, né? Se o senhor tiver alguma coisa a mais, tem algumas pessoas aqui. Se alguém quiser, tem algum problema de saúde ou algo assim, ou na família, no lar, no trabalho, financeiro, e você deseja oração, no final da live nós poderemos estar orando por pedidos de oração também. Exatamente. Eu quero mandar uma saudação. Sim. Lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, nós temos o meu colega de viagem, que já passou por aqui, já esteve aqui na igreja várias vezes, irmão Isaac Rodrigues. Manda a tua saudação para o irmão Isaac. Ele está assistindo? E a irmã Betânia. Eu não vou nem falar para ele o que eu reservei, mas ele não veio, vou ficar quieto, tá? Deixa que eu asso quietinho e eu como, tá bom, irmão Isaac? O senhor assa e nem vamos falar nada. Não vamos falar nada. Manda a foto, pode ser? Só a foto. Irmão Isaac, Deus abençoe, companheiro de viagem. Deus te abençoe, irmão Isaac, irmã Betânia, Deus te abençoe. Na última viagem que ele veio comigo, voltou com malária. Misericórdia. Deus abençoe, irmão Isaac, e a todos que estão acompanhando. Quem que está acompanhando, irmão Ed? Olha, aqui, não dá para ver? Aqui, então tá bom. Beleza. Mandaram a saudação para o senhor. Tá, irmã Carmen Paulina, lá em Sorriso, Deus Mato abençoe, Grosso. irmãos de Sorriso, Deus abençoe. Irmão José Moraes e irmã Rosimeire, em Cuiabá. Deus abençoe, irmãos de Cuiabá. Irmã Gleice Torre, Cuiabá. Deus abençoe. Irmã Luzia, aqui da Cidade Alta, a irmã Fia. Amém. Irmã Fia tem, quase que ela já está com quase o quê, irmã Luzia? 70, quase 80, né? Lá batizar ela, missionário, né? A irmã Fia, Deus quiser. Irmã Carmen, irmão Elias Rodrigues, deixa eu ver, irmã Marteliane, você já falou. O Wi-Fi lá de aqui de Chapecó, eu não sei. Isso aqui já é Chapecó. Ó, Chapecó, irmão Levi. O Levi, o Vivi. O Vivi. O Vivi é o meu William Levi, o meu filho. É? A irmã Rosilda lá na 196. William Levi, João Wesley, Priscila e Natanael são meus sobrinhos, né? Sim. Eles são irmãos. A Priscila é irmã do Lucas, que casou com a Tyler aqui. Então Deus abençoe. Deus abençoe. O William Levi, João Wesley, Maria Luciana, Natanael e Priscila. Deus abençoe. E aqui também tem a irmã Poliana, lá de Sorriso, Mato Grosso. Deus abençoe. Uma Maria Procópio, da linha travessão da linha 196. Lá tem o irmão Enoque e o irmão Vander. Uma Marilda Matoso, ela tem uma filha que mora lá em Guajará, o genro lá, né? E a irmã Alana está dizendo aqui, ó, a irmã Alana Paula, boa noite, irmãos, Deus abençoe. Ela deu um recado aqui para ti. Irmão Valdemir de Souza, estamos acompanhando Mâncio Lima. Deus abençoe, irmãos de Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, todos do Acre. Madriele lá em aqui, isso.
Deus abençoe, missionário Anildo. Somos de Lucas do Rio Verde. Lucas do Rio Verde, Deus abençoe. Poliana, Sorriso, Mato Grosso. Regina Ponciano, Cuiabá. Irmãos de Cuiabá, Deus abençoe. Aí Sidney, não sei. Sidney Franzon, lá de São Miguel do Oeste, Deus abençoe, irmão. Sidney, Suzana, Jace e a Rafaela, Deus abençoe. Olha, aqui está a irmã Érica e o irmão Valdemir, irmão Ademilson, e também a irmã Adriele com a Júlia lá em Primavera do Leste. É Deus lá. abençoe, irmãos de Primavera do Leste. Não, Primavera de Rondônia. É de Primavera? De Rondônia. De Rondônia, não é Primavera do Leste. Não. Primavera de Rondônia. Esse Roberto Fabian deve ser lá da sua região. Deus le bendiga, hermano Roberto Fabian Arnold de Posadas, Argentina. Deus le bendiga. Mira, hermano, que las bendiciones del Padre vengan sobre tu vida y tu familia. Amém. Amém. Eliana Teixeira, ela é lá de Alto Alegre do Parecismo. José Alfredo, com família. Amém, amém, mano. Amém, amém. É isso. Isaac Fogaça, com família. Deus abençoe, pastor. Amém. Deus abençoe. Exatamente. Moiron, a palavra de Deus não falha. Aleluia. Isaac Fogaça, Deus continue lhe abençoando. Paulo Soares Freitas, Deus continue te abençoando, meu irmão. Amém, amém. Malois, Brasilândia. Malois. Tenho aqui, ó, passando aqui, ó. José Alfredo da Silva. José Alfredo da Silva. Pastor Anildo, gostei da sua colocação. Do Esmilinguido. Aleluia. Pastor Josias, lá de Cuiabá, Cassiano, está te dando a saudação aí. Deus abençoe, pastor Josias. Deus continue abençoando, companheiro. Aleluia. Aí, ó. Deus te abençoe. Glória a Deus. É isso. Maquele Cristina, Deus te abençoe. Irmão João Gabriel, Luzia Rosa. Amém, amém, amém. Amém. Glória a Deus, né? É isso. Alguém mais? Não tem mais nenhuma pergunta? A irmã Regina está pedindo oração. Peço oração pelo meu irmão Genésio e família dele lá no Amazonas. Lá do Amazonas. Tá? Kelly Cristina, Deus abençoe vocês. Sou de Lindóia. Amém, mano. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus, né? Há 89 anos tem a mãe da irmã Luzia, a irmã Fia, 89. Tá na hora, já passou da hora de batizar, viu, irmã Fia? O missionário vai lá te batizar. Ó, nós batizamos ali em Guaxará, estado do Amazonas. Batizamos ali uma senhora com 104 anos. E agora vamos batizar essa de 74. Então, irmã Fia, dona Fia, né? Irmã Fia. Aceite Jesus, entregue sua vida, seu coração a Ele. E o tempo que ainda lhe resta, se for 90, 100, 120 anos, mas viva para Jesus. Coloque a sua vida de corpo, alma e espírito na mão do Senhor Jesus Cristo. A Eliana Teixeira também está pedindo oração em favor dela, da sua família, né? Que venha servir a Deus, esse Deus maravilhoso. Malana também está pedindo oração por ela, pela família, pelos irmãos de fé e pelo querido pastor Antônio de família. Maquele Torres também está pedindo, missionário Anildo. Peço oração por minha família, pela irmã Joana, pela Vitória. Olha aí, são os pedidos de oração, Adriela e Malana. Amém. Glória a Deus. Deus continua abençoando o pastor Anildo em sua viagem missionária. Deus abençoe pastor Antônio e família. Amém. Então que Deus abençoe a cada um. Vamos orar. Irmã Marteliane agradece a Deus por mais um ano de vida da irmã Loice. Ela esteve de aniversário, então Deus abençoe, irmã Loice. E já enviando por nossa live, então, a saudação da irmã Marteliane e do irmão Rafael, enviando pela live, te parabenizando, irmã Loice. E muitos outros. Podemos ver alguns nomes aí do Facebook? Acho que pode até tirar e trazer para mim aqui. Sim, já falei. Vai passando e falando. Irmã Cirlei Soares, Miguel Lima, Isaac Rodrigues de Santa Maria com a família, Deus abençoe. Sidney Franzon,
Jandira e Tayomara, lá de Guarujá do Sul, lá perto de São Miguel do Oeste. Maria Eloir. Josenildo Lima, lá de Brasília, Distrito Federal. Ademildo Pantaleão, nosso grande obreiro lá da Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia, em Tabatinga, última cidade do Amazonas. Deus abençoe, irmãos de Tabatinga e Benjamin Constant. Maria Rosa Paixão, Deus abençoe. Romilde Fagundes de Chapecó, minha irmã, Romilde Fagundes, e o Cleide, Deus abençoe meu cunhado também. Irmã Nilza Bernardi e o irmão Claudir Bernardi de Chapecó, Deus abençoe. O William Chaveiro, gauchinho lá de Erechim, no Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Foi longe, fomos longe, pela graça de Deus. Irmã Gene Cernifit e o irmão Marcos Cernifit, Deus abençoe meu companheiro de viagem, foi muitas viagens comigo para o Amazonas. Irmão Guilherme, Deus abençoe, irmão Guilherme Nunes Birnefield, deve ser a irmão ali, o Guilherme é de Francisco Alves, o irmão Valdecir e a esposa ali, irmã Gilmara e a Tati, irmã Tati, Deus os abençoe. Irmã Thalita Costa, Deus abençoe. Pastor Márcio da Gama de Montijo, ali em Portugal. Companheiro, Deus abençoe. Meu irmão, Deus lhe bendiga. Irmã Lorena Silva. Irmã Josiele Vitória. Irmã Josiele Feitosa, ali de São Luís no Maranhão. Pastor José Feitosa. A toda a família Feitosa, Deus abençoe. Deus abençoe a família Feitosa. Conheço muitos anos, né? Muitos anos. Já fizemos muito trabalho evangelístico junto. Deus abençoe, pastor. Simone Geus, Deus abençoe. Irmão Wesley Borges de Balneário Camboriú, creio que é. Deus abençoe Wesley Borges. Irmã Ana Figueiroa, Deus abençoe, nossa tecladista da igreja de São Miguel do Oeste. Irmão Omar, irmã Dianor e irmão Júnior, Deus os abençoe. Irmão Rafael e a irmã Marteliana em Pato Branco. Irmão Zaqueu Pereira de Manaus, Deus abençoe, irmão Zaqueu. Irmão Jesué Loureiro, Deus abençoe. Ivan Guimarães, Deus abençoe, companheiro. E a todos os demais, Shalom. É muita gente, até minha irmã lá em Aragarças, Goiás. Olha Maria aí. Helena, Deus te abençoe. Irmão Mário Jorge lá em Manaus. Irmão Mário Jorge, irmã Simone, Tiago, Keren, toda essa família, Deus os abençoe. Amém, irmão amém. Mário Jorge, tem irmão Jorge Luiz, irmão Mário Jorge e família, irmão Jorge Luiz e família, a todos vocês, Deus abençoe. Irmão Carlos Oliveira, Deus te abençoe. Irmã Cida Brasilina, Deus te abençoe. Irmã Cirlei Soares, Deus te abençoe. Amém. É tanto pelo Facebook como pelo canal. É muita gente, só Deus para recompensá-lo. Amém. E aí está os pedidos de oração, Vamos orar? que o Senhor possa fazer essa oração. Amém. Então, nós aqui presentes, juntamente com a audiência invisível, você que nos acompanha, o teu pedido de oração, você pode fazer ele conhecido diante de Deus. Você que escreveu aqui, ou mesmo que você não enviou, faça conhecido de Deus, fechando os seus olhos onde você está agora, levantando a sua mão e colocando você, a situação, ou intercedendo por alguém, com um levantar de mãos, você já faz conhecido diante de Deus. Pai Celestial, nós oramos nesse momento, Pai, agradecendo por essa tão grande salvação, essa mão de misericórdia ter nos alcançado e nos trouxe para esse lugar de segurança, Tua palavra, Pai, e agora diante de Ti, depois de termos testificado, testemunhado de Ti, da Tua palavra, Pai,
Agora também temos as necessidades, ó Pai. Aqui os pedidos que chegou, cada mão que se levanta, eu levanto a minha mão também. Peço por mim, pela minha família, pelo meu lar. Eu peço pelo segmento da nossa viagem até ali em Cruzeiro do Sul. Peço pelo pastor Antônio, seu ministério, sua família, o seu povo, a sua igreja. Pai, esses que estão em conexão via internet, problemas de saúde, no lar, na família, de trabalho, seja o que for, colocamos todas as preocupações, toda a necessidade diante de Ti, porque o Senhor tem cuidado de nós. Pai, nós pedimos uma intervenção divina em cada um desses pedidos e já cremos na resposta, na vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Você que enviou seu pedido, você que orou juntamente conosco, você só precisa de uma coisa: creia, coloque a fé em ação. A fé, quando ela se posiciona, ela só reconhece uma coisa: vitória. Amém. Deus te abençoe, Amém. Deus te guarde. Foi um prazer muito grande ir até o seu lar, até na sua casa. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, Tabernáculo Rolim de Moura, se inscreva e deixe lá o seu like. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Amém. Amém. Deus abençoe, pastor Antônio. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Muito bom estar mais uma vez ao seu lado, na batalha. Amém. Amém. E Nós- Deus abençoe a todos que nos E acompanham. o irmão Ed, né, que está te acompanhando. Muito Irmão obrigado. Ed Paixão. Ed Paixão. Ed Paixão. Olha aí. Está nos Olha o acompanhando. nome. Vem aqui, irmão Paixão. Ed. Olha aí. Para os irmãos de São Miguel do Oeste, o pessoal lá do Sul. Como é Tá que aqui, é? ó. Tá bem. Como que é? Casado, viu? Solteiro, desquitado, o que é? Avulso. Avulso. Avulso, tá livre. Tá. É livre. Olha aí. Pode olhar. Se tiver alguma moça aí assistindo, é livre. Ah, é? É solteiro. Olha aí. Deus abençoe. Esse é meu companheiro de viagem, irmão Ed Paixão. Graças a Deus. Deus te abençoe. Obrigado. Ele tem nos ajudado tanto. Só Deus para recompensá-lo, né? Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Deus E abençoe. não esqueça de pagar o pedágio da volta. Amém. Tá? Amém. Deus Vai ter tapioca de prestígio. tapioca de prestígio. Tapioca de prestígio, E tem tambaqui. Tambaqui assado. E pro Isaac, o que ele perdeu não vamos falar, né? Não. Não, pro Isaac lá de Santa Maria não vamos Não, dizer. não. vamos Aquilo dizer deixa nada, não. quieto, tá? Deus abençoe. Deus Em nome do Senhor abençoe. Jesus. Shalom. Shalom.